Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! A pedido de um inscrito que me fez um comentário, eu resolvi dar uma pesquisada e eu achei o artigo. Depois de achar o artigo, eu achei as fotos que eu vou deixar aqui para vocês poderem aproveitar. Vou começar aqui. A base genética da evolução da perda da cauda de humanos e macacos. A perda da cauda é uma das principais mudanças evolutivas anatômicas que ocorreram ao longo da linhagem, que conduziu aos humanos e aos macacos antropomórficos, ou os macacos tipo chimpanzé, bonobo, o homem. Reprogramação morfológica nos hominoides. Hominoide quer dizer hominídeos, homens ancestrais, tem sido considerada por muito tempo como tendo acomodado estilo característico de locomoção e contribuído para a evolução do bipedalismo em humanos. No entanto, o mecanismo genético preciso que facilitou a evolução da perda da cauda em hominoides permanece desconhecido. Projetos de sequenciamento de genoma de primatas tornaram possível a identificação de ligações causais em mudanças genotípicas e fenotípicas e permitia a pesquisa de elementos genéticos específicos de hominoides que controlam o desenvolvimento da cauda. Aqui apresentamos as evidências que a evolução da perda da cauda foi mediada pela inserção de elemento um halo individual no genoma do ancestral hominoide. Demonstramos que este elemento halo inserido em intron no gene TBXT, também chamado de T ou Bachelor pares ou elemento ancestral vizinho codificado na orientação genômica reversa e leva um evento de splicing alternativo específico de hominoide. Para estudar o efeito desse evento de splicing, geramos um modelo de camundongo que imita a expressão de humanos, produtos TBXT, expressando isoformas de complemento total a exon ignorado do ortólogo TBXT do rato. Descobrimos que os camundongos com esse genotipo exibem a ausência completamente da cauda, em uma cauda encurtada, apoiando a noção que o transcrito pulado do exon é suficiente para induzir um fenótipo de perda da cauda, embora a penetrância incompleta. Observamos ainda que os camundongos homozigotos para as formas isomorfas ignoradas por exon exibiram malformações embrionárias na medula espinhal, assemelhando-se a uma condição de defeito subneural que afeta de 1 a 1000 neonatos humanos. Propomos que a seleção à perda da cauda ao longo da linhagem hominoide foi associada a um custo adaptativo, defeito do tubo neural, em potencial que essa antiga troca evolutiva pode assim continuar e afetar a saúde humana até hoje. O apêndice da cauda varia amplamente em sua morfologia, a função entre espécies vertebrados. Para primatas, um particular, a cauda é adaptada em variedade para implicações no estilo locomoção do animal. Os bugios do Novo Mundo, por exemplo, desenvolveram uma cauda prênsil que ajuda o animal a agarrar ou segurar objetos enquanto ocupa hábitos arbóreos. Os hominoides, que incluem macacos e humanos, no entanto, são distintos dos primatas na perda de uma cauda externa. A perda da cauda foi inferida como tendo ocorrido aproximadamente 25 milhões de anos atrás, quando a linhagem hominoide ou hominídea divergiu dos antigos macacos do Velho Mundo, deixando apenas 3 a 4 vértebras caudais a formar o cóccix. Em humanos modernos, há muito se especula que a perda da cauda em hominoides tenha contribuído para a locomoção bípede, cuja ocorrência evolutiva coincidiu com a perda da cauda. O progresso recente na biologia do desenvolvimento levou à elucidação das redes de regulação gênica que fundamentam o desenvolvimento da cauda. Da informática do genoma do camundongo registrou até agora 31 genes do estudo de mutantes
e variação de ocorrência natural. Tabela 1 de suplemento. A expressão desses genes é enriquecida no desenvolvimento da linha primitiva na formação de posterior do corpo, incluindo na rede da regulamentação gênica, central para induzir a mesoderme e a encoderme definitiva, como TBXT e WNT3A e MSGN1. Embora esses genes em relações tenham sido estudados, as mudanças genéticas exatas que impulsionam a evolução na perda da cauda nos hominoides permanecem desconhecidas, impedindo a compreensão de como a perda da cauda afetou outros eventos evolutivos do homem humano, como o bipedalismo. Um elemento halo Y intrônico específico de hominoide em TBXT. Nós rastreamos os 31 genes humanos e seus ortólogos primatas envolvidos em desenvolvimento da cauda, no objetivo de identificar a variação gênica associada à perda da cauda em hominoides. O primeiro, examinamos a conservação da sequência de proteínas entre genomas hominoides e sua linhagem irmã mais próxima aos macacos do Velho Mundo, Cercopithecídeo. No entanto, não conseguimos detectar variantes candidatas em sequências de codificação de hominoides que poderiam fornecer um mecanismo genético para a evolução da perda da cauda. Em seguida, questionamos os rearranjos genômicos específicos de hominoides nas regiões não codificantes de genes relacionados ao desenvolvimento da cauda. Surpreendentemente, encontramos um elemento halo específico de hominoide inserido em intron 6 de TBXT. O TBX3 codifica o fator de transcrição altamente conservado, crítico e formação do mesoderme, encoderme definitiva durante o desenvolvimento embrionário, mutações heterozigotas nas regiões codificantes dos ortólogos TBXT em animais de cauda como camundongo, gato manx, cão, peixe zebra, levam à ausência ou à forma reduzida da cauda. Mutantes homozigotos normalmente não são viáveis. Além disso, há esta inserção halo de particulare do halo subfamília Y, uma subfamília relativa jovem, que não é específica para humanos, compartilhada entre genomas de hominoides e macacos do Velho Mundo, cuja atividade coincide com o tempo evolutivo quando os primeiros hominoides perderam sua cauda. O elemento halo em TBXT não é inserido na vizinhança em um local de emenda. Em vez disso, 500 BP de exon em 6 de TBXT e exon da codificações mais próximo como tal, não seria esperado para levar evento splicing alternativo, como encontram outros intrônicas halo elementos que afetam splicing. No entanto, notamos a presença do elemento halo S versus 1 na orientação reversa do intro. 5 de TBXT, que é conservada a todos os símios, junto os elementos halo Y e halo S versus 1 formam um par de repetição invertido. Assim, postulamos que após a transcrição do elemento halo S versus 1 específico do símio, emparelha-se com o elemento halo específico do hominoide, formando estrutura de haste alça de pré-mRNA TBXT, aprisionando o exon 6 na alça, um modelo de estrutura secundária do RNA, inferindo o apoio à interação entre dois elementos, halo. A estrutura secundária do transcrito pode assim unir o doador de splice e receptor de exon 5 e 7, respectivamente, e promover o alto do exon, levando a isoforma de splicing alternativa, o quadro específico de hominoide. TBXT delta é exon 6, figura 1C. Na verdade, validamos a existência de transcrição em TBXT delta é exon 6 em humanos e sua correspondência à ausência em camundongos que não possuem elementos halo.
usando o sistema de diferenciação in vitro de células troncos embrionárias, que induz a expressão de TBXT, semelhante à presença da linha primitiva do embrião, considerando a alta conservação de exon. TBXT na sua função, regulação da transcrição potencial. Levantamos a hipótese de que humanos e macacos a proteína isoforma TBXT alfa exon 6 interrompe o alongamento da cauda durante o desenvolvimento embrionário, levando à redução ou perda da cauda externa. Inserção ALO-Y em TBXT induz splicing alternativo, requer interação com ALO-SX1. Para testar ALO-Y e ALO-S versus 1, são necessários para induzir a isoforma de TBXT específica de hominoide. Usamos o CRISPR/Cas9 e ESCS humanos para excluir individualmente elemento ALO-Y específico de hominoide. Novamente adaptamos o sistema de diferenciação in vitro de ESC para imitar a expressão de TBXT no embrião. Descobrimos que a alusão de ALO-Y eliminou quase completamente a geração de TBXT. Delta exon 6 transcrição da isoforma. Da mesma forma, a exclusão do parceiro na interação for suficiente para exprimir a forma isoforma de splicing alternativo. Esses resultados suportam a noção de que a inserção de halo específica do hominoide induz a forma isoforma TBXT a exon 6AS por meio da interação com o elemento halo S1 vizinho. Figura 2C. Curiosamente, descobrimos que ESC, diferenciado de tipo selvagem, também expressa um transcritor menor, previamente não anotado, que exclui tanto o exon 6 quanto o exon 7, levando a um flame shift, truncamento precoce no nível da proteína esquerda, enquanto a exclusão de ALO-Y aumentou ligeiramente a abundância de transcrito TBXT a delta exon 6 e 7. A exclusão de ALO-S versus 1 na intro 5 eliminou completamente em transcrito. Isso pode ser melhor explicado como uma interação secundária do halo-elemento X por 1 com uma extremidade distal, elemento halo SQ2 no intrão. Neste cenário, a interação secundária verifica-se com uma probabilidade mais baixa que a halo-par da interação do gene Y ao halo-gene S por 1, parte inferior. Esses resultados suportam ainda a interação entre elementos indisponíveis intrônicos que afetam o splicing regulador TBXT conservado. TBXT delta exon 6 é suficiente para induzir a perda da cauda em camundongos. Para testar a isoforma TBXT a exon 6 N6 é suficiente para induzir a perda da cauda. Tiramos um modelo de camundongo heterozigoto. Na figura 3A, é altamente conservado em invertebrados, sequência de proteínas humanas de camundongo. Compartilha 91% de identidade com a arquitetura, semelhante a exon. Poderíamos, assim, simular a isoforma TBXT delta exon 6 na deleção da exon 6 de camundongo, forçando o splicing do exon 5 com exon 7. O camundongo TBXT heterozigoto e delta exon 6 imita o gene TBXT em humanos, que expressa a isoforma de splicing Aeron 6 e delta exon 6. Então, eu vou deixar aqui. Se você gosta, estudando fenótipos de camundongo, descobrir uma expressão simultânea de ambas as isoformas levou morfologias de caudas fortes, mais heterogêneas, incluindo fenótipos sem cauda e cauda curta, especificamente
21 aos 63 camundongos heterozigotos apresentaram fenótipos de cauda, enquanto nenhum dos 35 companheiros de ninhada do tipo selvagem apresentaram fenótipo. E entre os heterozigotos foi estável ao longo das gerações fundadoras. Nenhuma mãe de cauda curta podem dar à luz a ratos TBXT Delta Exon 6 de cauda longa, enquanto os de cauda longa, os pais podem dar à luz a filhotes com fenótipos e caudas variadas, fornecendo evidências adicionais que a presença de TBXT Delta Exon 6 é suficiente para induzir a perda da cauda. Para controlar a possibilidade de CRISPR zigótica, fragmentação, indução fora de direcionamento de ADN, alterações no TBXT locus, foi realizada a captura cobrindo o TBXT locus e 200 KB de ambas as regiões flanqueadoras e montante e a jusante. Captura segmento não detectou qualquer target locus TBXT em 3 camundongos fundadores independentes, apoiando nossa inclusão de que o fenótipo da cauda conservada de camundongos derivados da isoforma de TBXT Delta Exon 6. A remoção homozigota de TBXT Delta Exon 6 é letal. O gene TBXT humano expressa uma mistura de TBXT Delta Exon 6 e transcritos de comprimento total de TBXT inserimos pela inserção ALO-Y em interação com o ALO-SX1, enquanto TBX7 camundongo expressa apenas TBXT de comprimento total. Assim investigamos a seguir o modo a qual a mutação homozigota e a Delta Exon 6, TBXT Delta Exon 6 e Delta Exon 6 afeta o desenvolvimento do intercruzamento TBX6. Discussão. Apresentamos as evidências que a evolução da perda da cauda humanoide foi impulsionada pela inserção intrômica do halo Y em oposição a interromper um site de splice. Inferimos que esse elemento interage o elemento halo S1 vizinho compartilhado com símios intron vizinho, semelhando a isoforma em splicing. Alternativa ignora que um exon proveniente a deleção experimental de halo Y. A sua contraparte, a interação elimina ao splicing. Alternativo, TBXT XF, denominado estado de linha primitiva. O splicing alternativo, mediado por emparelhamento do halogene TBXT, demonstra com interação elementos transponíveis para modular dramaticamente a função do gene, para afetar a característica complexa do genoma humano. Contém 1,8 milhões de cópias de transposon SINE, incluindo 1 milhão de halos, dos quais 60% são intrônicos. A busca sistemática por trás da interação pode levar à identificação de papéis funcionais e adicionais pelos quais elementos impactam o desenvolvimento humano e a doença. Curiosamente, os pares de halo invertido foram encontrados a contribuir para a biogênese de RNAs circulares exônicos do circo-RNA através de black splicing. Assim, possibilidade de interessante para as interações entre elementos transponíveis emparelhados formam recriar variantes de splicing formais e isoforma de circo-RNA, o mesmo locus genérico. Descobrimos que a expressão de transcrito TBXT a exon 6, junto com a transcrição de comprimento total em camundongos, foi suficiente para induzir fenótipos sem cauda, embora com penetrância incompleta. É possível que uma heterogeneidade de fenótipos de cauda também existisse em hominoides ancestrais da inserção de inicial, embora a evolução da perda da cauda nos hominoides possa ter sido iniciada pela inserção de halo Y. Interações genéticas adicionais podem ser atuado para destabilizar o fenótipo sem cauda nos primeiros hominoides. Esse conjunto de eventos genéricos explicaria uma mudança de halo OY em hominoides modernos,
não resultaria em reaparecimento da cauda. A vantagem evolutiva específica na perda da cauda não é clara, embora provavelmente envolvesse a melhor locomoção de um estilo de vida não arbóreo. Podemos assumir, no entanto, que a vantagem seletiva deve ter sido muito forte, uma vez que a perda da cauda pode ter incluído uma compensação evoluída nos defeitos do tubo neural, conforme demonstrado pela presença de malformações na medula espinhal do mutante TBXT. Curiosamente, as mutações conduzem a defeito do tubo neural, ou agesia sacral, foram detectadas nas regiões codificantes e não codificantes do TBXT, gene no qual especulamos que a compensação evolutiva envolvendo a perda da cauda feita há 25 milhões de anos, concluída a influenciar a saúde hoje. Em visão evolutiva, a doença humana complexa pode no futuro levar ao desenho de estratégia terapêutica. Então, podemos ver que o gene TBXT possui uma grande probabilidade e plausibilidade da cauda dos hominoides. Provável que eles perderam a cauda através do fenótipo e genótipo dos mesmos. Análise de sequência gene-proteína. As sequências proteínas são baixadas de NCBI, analisadas por algoritmo Muscle, usando o software Mega, com configurações padrão, alinhamento e análise de sequência de genes de múltiplas espécies, feitas através de Ensemble Comparative Genomics Release 104, módulo usando espécies disponíveis de hominoides, humano, chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango e gibão, e macacos do velho mundo, macaco comedor de caranguejo, macaco rabo de porco, balbuíno oliva, broca, macaco preto nariz arrebitado, macaco dourado nariz arrebitado, macaco noturno de MA. O gene candidato identificado TBX foi então visualizado por meio do navegador do genoma, o CSC, destacando o mapeamento de alinhamento de múltipla sequência para a sequência de genoma humano, previsão e estrutura secundária de RNA. A predição das estruturas do RNA da sequência TBXT intron 6, exon N6, intron 6 foi realizada usando Vienna RNA Fold Web Services. O algoritmo calcula a probabilidade do dobramento usando a matriz de energia livre mínima para parâmetros padrão. Além disso, o cálculo inclui a função de partição e a matriz de probabilidade em emparelhamento de base. Então, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço.